Olá pessoal, eu sou o Marco do Projeto Secol Alagoas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao curso de gestão para auxiliar na produção industrial. Nós estamos na folha 14, lembrando que a apostila tem 60 folhas e essa videoaula de número 6, ela terá uma duração de 14 minutos, tá bom? Bom, na videoaula número 5 eu falava sobre ter a cronometria, né? Fazer a cronometragem do tempo de cada atividade. Então imagine só, quando você vai fazer um carro, você passa por vários processos na produção desse carro. Em cada processo é envolvido um profissional. E dentro de uma empresa nós temos o plano de cargos e salários, né? Então cada profissional ele tem uma atividade específica e ele tem um salário específico. Então é obrigatório, nós temos que saber, o planejador tem que saber, o engenheiro de planejamento tem que saber quantas atividades tem, quem são os profissionais que vão passar por essas atividades e quanto custa a hora de cada profissional. Então eu pego a somatória dessas horas, certo? Faço uma média de salário, faço um cálculo base e acho para aquela peça um preço de produtividade, colocando o que? Os custos fixos e os custos variáveis, tá bom? É assim que funciona, tá? Não é bem assim, é um pouco mais, mas nesse momento agora entender isso é o suficiente. Por que que antigamente as empresas tomavam prejuízo? Porque não se tinha essa visão de produtividades. Cada um trabalhava de um jeito. Então, também naquela época não tinha salário diferente. Todo mundo ganhava igual, mas se perdia em produtividade, tá bom? Então aqui também ele fala o seguinte: não havia um padrão de qualidade estabelecido, cada peça produzida podia variar, variavam também o tempo de produção e o custo de cada item desenvolvido. A seguir você verá as principais modificações introduzidas pela administração científica. Então Taylor, o pai da administração científica, Frederick Winslow Taylor, de 1856 a 1915, é considerado o pai da administração científica, especialmente no que diz respeito à organização da produção. Então, qual foi a preocupação de Taylor? Foi gerar uma organização para o processo produtivo. Então, naquela época, se usava muito a questão da geração de vapor. Então, as carvoarias tinham aqueles homens que faziam a alimentação do processo na caldeira. Então, Taylor se preocupou com aquilo. Que distância estava o carvão da fornalha, qual era a ferramenta como usava para colocar o carvão dentro da fornalha, qual era a temperatura que irradiava o perímetro daquela fornalha para que o homem não ficasse exposto, se bem que alguns críticos criticam muito a questão da administração científica, porque Taylor ele focava muito na produção e não na saúde do trabalhador, que hoje é o contrário. A gente, quando vai desenvolver uma máquina, a gente envolve muitas pessoas, principalmente na questão ergométrica, tá? Hoje a engenharia de segurança do trabalho é muito ativa em relação a isso, porque você não pode produzir deixando o trabalhador doente, né? Então Taylor nessa época ele se preocupou muito na questão produção, mas ele não deu muita ênfase à questão saúde do homem, tá certo? Então existe alguns críticos que criticam isso muito, tá? Na faculdade é o que a gente mais vê os professores batendo nessa tecla. Então Taylor, pai de administração científica, Frederick Winslow Taylor, 1856 a 1915, é considerado o pai da administração científica, especialmente no que diz respeito à organização da produção. Dedicou seus estudos e pesquisa à modernização e à sistematização dos processos de trabalho na indústria. Seu livro mais conhecido, O Princípio de Administração Científica, é leitura importante para os estudantes de administração. É verdade, eu tive que ler esse livro quase todo, tá pessoal? Também é uma das áreas que eu estudei, tá? Que eu tenho nível superior é administração, tá bom? O que mudou com Taylor? Veja a seguir as principais modificações que o americano Taylor introduziu no sistema de produção. Especificação de tarefas e alocação de profissionais de acordo com as habilidades de cada um. Através da observação de Taylor, definiu a melhor forma de fazer cada tarefa, assim como as habilidades necessárias para cada cargo, de modo a escolher os profissionais mais adequados para cada função. Por exemplo, a seleção de pessoas mais fortes e vigorosas para tarefas que exigem força física ou pessoas mais detalhistas para tarefas que exigem precisão. Padronização das ferramentas e processos de trabalho. Os métodos, o fluxo e os processos de trabalho foram padronizados, assim como as ferramentas e os materiais utilizados. Isso garantiu regularidade na qualidade e especificação dos produtos. Se hoje é possível encontrar centenas de móveis, lâmpadas, canetas e outros tantos objetos exatamente idênticos, devemos isso a Taylor e seus seguidores. Estudo de tempos e movimentos é aqui que entra toda a base da administração científica. Taylor focou muito no estudo do tempo e movimento, tá?
É aí que entra a crítica com relação à questão da administração científica. Quando você conversa com engenheiros de segurança, eles batem muito forte nisso. Por quê? Porque o estudo do tempo e movimento, ele cria uma seguinte situação: você tem que fazer rápido e tem que achar movimentos que acelere esse processo, tá? E nós sabemos que o que faz reduzir custo no processo produtivo não é apenas o tempo e o movimento, e sim a automação. O homem também precisa da máquina como seu auxiliar, tá certo? Sem isso a gente não consegue mexer isso. Por mais que você coloque um homem, força física, com tempo e movimento, o homem ele cansa. O homem não tem um ritmo contínuo como uma máquina. É só você assistir o filme de Charlie Chaplin em tempos modernos que você vai encontrar isso. É por isso que existe essa questão de você ter essa crítica nessa relação. Então, o estudo de tempos e movimentos é uma técnica usada até hoje em alguns processos. Sim, realmente nós usamos. É o que eu falei para você de estamparia, empresas de estampagem. Hoje tem um cronometrista que ele não estuda, são duas coisas diferentes. O cronometrista, ele não estuda o movimento. Quem faz o estudo do movimento, tá? É os engenheiros de segurança. Eles criam engenharia de produção. Eles se juntam, os dois, engenharia de segurança e engenharia de produção, e faz a determinação dos layouts das fábricas, estudando ergonomia, e entra o tempo para que a gente possa diminuir esse tempo. Mas isso observando o layout de fábrica, observando questão de norma de segurança, tudo isso, tá certo? Procedimento de gestão da qualidade, sistema ISO 9000, 9001 e 9002, sistema OSHA, tá? SMS, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, tudo isso é envolvido, tá bom, pessoal? Então, aqui ele diz o seguinte: o estudo de tempos e movimentos é uma técnica usada até hoje em alguns processos de fabricação. Consiste em, além de definir o processo de trabalho mais eficiente para cada atividade, conta quanto tempo demora um operário padrão para desempenhá-lo. O objetivo é saber qual o tempo ideal, o menor possível para cada tarefa, e procurar sempre melhorar definindo padrões ótimos da produção. Com certeza, a indústria vive do processo produtivo, né? E quanto mais se produz, melhor é. Mas produzir com segurança e respeitando o homem, né? O homem principalmente. Estabelecimento da supervisão. Taylor fortaleceu o papel de administradores e supervisores nas funções administrativas. Planejamento, organização, liderança, coordenação e controle da produção. Então vamos lá. Planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. As funções de planejamento vêm dos estudos científicos de Taylor, porque é o que ele colocou. Ele colocou assim, e o homem deu uma afinada nisso. Então Taylor colocou lá: planejamento estratégico, diretores e CEO. O que é um CEO? Chefe Executivo Officer. Planejamento estratégico, planejamento tático, supervisores, engenheiros, tá? E diretores. Diretor não é CEO, tá, pessoal? Quem é CEO, planejamento estratégico, é presidente, tá certo? E aí, planejamento operacional. No planejamento operacional, encarregados e líderes, tá certo? Supervisor já está no planejamento tático. Existe essa divisão, tá, pessoal, dentro do planejamento da indústria. Aí, nesse processo, a gente tem, para você conseguir fazer um processo de planejamento na gestão industrial, aí você tem aqui uma coisa muito legal. Aí você tem desenvolvimento, planejamento, execução, controle e finalização. Toda atividade tem isso. Ela é desenvolvida, ela é planejada, ela é controlada, ela é finalizada, tá? Desenvolvimento, planejamento, execução, controle e finalização. Tem que ter isso. Se não tiver isso, você não tem produtividade, tá bom? Sistema de incentivos por remuneração. Os incentivos através de pagamentos tiveram como objetivo aumentar a eficiência e o desempenho dos trabalhadores. Bom, a gente sabe que tem empresas que têm aquele plano de cargos e salário, não é? Tem empresas que, para você chegar num determinado patamar, Petrobras é assim. Por exemplo, Petrobras, ela tem profissões por excelência. O que é profissões por excelência? É aquela profissão que não tem reconhecimento do Ministério do Trabalho, porém a empresa precisa daquela atividade. A indústria do petróleo e do gás, a indústria petroquímica, a indústria de mineração, ela tem muito isso. Por quê? Porque ela é obrigada a formar mão de obra. Tá? Agora no Brasil, de uns 5 anos para cá, de uns 7 anos para cá, começou a aparecer faculdade de engenharia de petróleo. Mas quando eu trabalhei na Petrobras, quando eu entrei na Petrobras, a gente não tinha tanta faculdade de engenharia de petróleo. A única faculdade que dava o curso de engenharia de petróleo era a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Era um curso disputadíssimo e muita gente não tinha condições de fazer. Era um curso longe, demorado, uma faculdade de 6 anos, tá? Então, a Petrobras era obrigada a preparar a mão dela, como por exemplo, técnico de operações especiais, técnico de som, inspetor de solda, inspetor de LP, inspetor de ultrassom, inspetor de tubulação,
você não encontra escola preparando esse tipo de gente, e a empresa precisa disso, tá? Só para você ter uma ideia, eu vou falar um pouco aqui de profissão não convencional, tá? Vou abrir aqui para você falar aqui da questão da remuneração. A Petrobras, eu vou falar da Petrobras porque é uma empresa conhecida, tá? Mas várias outras fazem a mesma coisa. A Petrobras, ela tem uma profissão chamada inspetor de solda, profissão não convencional. Ela tem um curso de engenharia de soldagem, a Petrobras não tem um curso de engenharia de soldagem, mas existe uma faculdade, a Unital, a Unital, a Universidade Federal de Taubaté, acho que é a Universidade de Taubaté, em Taubaté, São Paulo, ela tem um curso de engenharia de soldagem. Então, depois dela, aí você tem um dos melhores cenários do Brasil em soldagem, o qual eu estudei com muita honra, que é o Senai de Osasco, é o Senai de Metalurgia de Osasco. É onde se treina o pessoal de soldagem da Embraer. Lá a Embraer coloca o pessoal dela para estudar no Senai de Osasco. Eu fiz o meu curso de tecnologia de soldagem no Senai de Osasco, fiz o meu curso de inspetor de solda, aí eu já fiz na ISQ em São José dos Campos. Então, essa profissão de inspetor de solda nível 1 e nível 2, quem é nível 1? Nível 1 é profissão de nível técnico, você tem que ser formado em mecânica, metalurgia, tá? Mecânica, metalurgia, E o engenheiro, na formação de engenharia, você tem que ser formado em metalurgia, engenharia mecânica, e tem mais umas 2 ou 3 que eu não lembro agora. Aí você vai receber o título de inspetor de solda nível 2. Para você ser reconhecido pelo SEC, que é o Sistema de Qualificação da Petrobras, onde vai te dar o valor devido e o salário devido, você tem que ir nos bunkers da Petrobras, no SEC, fazer uma prova. É uma prova difícil, você tem que fazer uma prova prática e uma prova escrita. Uma vez aprovado, você vai receber um número. Esse número você pode trabalhar em qualquer unidade da Petrobras, no Brasil e fora do Brasil, e você vai receber a certificação de inspetor de solda nível 1 nível 2. Então veja que para a Petrobras ter essa mão de obra, que ela precisa dessa mão de obra, ela teve que preparar essa mão de obra. Deu para entender? Então Taylor já se preocupava com isso. A administração científica tem isso como raiz, sistema de incentivo por remuneração, tá? Ganha bem um inspetor de solda? Ganha. E um inspetor de solda nível 2 ganha melhor ainda. São os homens, né, são os profissionais que fazem procedimento de soldagem baseado em norma técnica, baseado, por exemplo, na ANSI B31.3, baseado no código ASME 8, no código ASME 5, tá? Então é por aí. Eu, graças a Deus, eu sou inspetor de solda nível 1, tá? E me sinto muito honrado por ter aprendido essa profissão. Trabalhei bastante tempo com ela, tá ok, pessoal? Vamos lá. Aí aqui tem, agora é com você. O modelo taylorista trouxe, como você já viu, melhorias para o processo industrial. No entanto, você teria críticas a fazer sobre esse modelo? Bom, críticas ao modelo de Taylor, né? Como o professor falou. Não sois máquina, homem, é que sou. Aqui diz, não sois máquina, homens, é que sois. Charlie Chaplin. Muito hoje critica o modelo de produção estabelecido por Taylor, apontando algumas de suas limitações. É aquilo que eu falei, na faculdade existe uma crítica grande com relação a esses modelos, porque o homem não é o foco do trabalho, o foco do trabalho é a produtividade. Equipar os homens à máquina, reduzindo as possibilidades de criatividade ou inovação. No filme Tempos Modernos, Charles Chaplin faz uma crítica irônica ao processo de trabalho taylorista, que equipara os homens à máquina, tá? Bom, pessoal, nós chegamos a 14 minutos da aula, tem mais um minuto, vamos até 15, né, para a gente fechar aqui essa folha. Retirando o sentido do trabalho, limitando as atividades diárias a tarefas simples e repetitivas, desvinculadas do resultado final. Desumaniza os processos de trabalho, minimizando a possibilidade de motivação e realização com que se faz. Um exemplo dessa alienação na linha de produção, um funcionário tem a única função de colocar uma determinada peça em brinquedo, como as rodas de um carrinho. Ele faz somente isso o dia inteiro e não reconhece o valor do seu trabalho no resultado final desse produto. Então, infelizmente, quando nós trabalhamos em linha, eu já falei que nós temos 2 tipos de indústria, produção seriada e produção de transformação. Produção seriada, você pega matéria-prima, insumo, transforma ele em um produto, né? Em um produto, e você tem a indústria de transformação, que você pega produto e transforma em outro produto, tá? Ele nunca tem um resultado final. Sempre o produto vai ser insumos para você ter um produto, vamos dizer assim, um carro, por exemplo, tá?
tem um carro, tem um computador, ok? A indústria de plástico é o maior exemplo que você tem disso, de produção e transformação, tá ok? Ela transforma química em polietileno, que é química, para se transformar na indústria de produção seriada em copo plástico, um copo descartável, tá bom? Então vou ficando por aqui, tá pessoal? Eu sou o professor Marco, do Projeto Secoa Alagoas. Essa é a videoaula de número 6. Nós vamos encerrar ela agora e a gente volta com a videoaula de número 7, a última videoaula, tá bom? Fica com Deus, um beijão no coração e até mais, pessoal. Tchau.